Olá, aluno, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula. Me chamo Rodrigo, sou professor de Geografia e serei o responsável por conduzir hoje para mais uma aula. Estamos aí, etapa final, fechamento e espero ajudar muito aí nos seus estudos. Bom, para hoje iremos trabalhar migrações do Brasil, né? Como é que esse processo ajudou a construir o nosso território brasileiro? Ok? Então, para hoje nós vamos trabalhar aí, entender como é que funciona essa dinâmica de migração, né? Principalmente, nós vamos pegar o nosso foco, o Brasil, ok? Explicar os movimentos migratórios, suas motivações, principalmente econômicas e sociais. E, por último, nós vamos reconhecer os principais fluxos migratórios na atualidade. Como é que está essa dinâmica dessa migração hoje no Brasil? Então, para começar, vamos conceituar. Quando a gente fala assim, o que é migrar, né? Quando a gente fala esse sinônimo, né, essa palavra, o que significa migrar? Migrar corresponde à mobilidade espacial da população, ou seja, é o ato de trocar de país, estado, região ou até mesmo de domicílio. Então, quando a gente fala dessa mobilidade, ou seja, esse movimento dessa população internamente ou externamente, tá? E nós temos também, no caso, a migração internacional, que no nosso caso aqui não é o enfoque principal, né, a migração internacional, mas eu coloquei aqui para vocês, claro, que consiste na mudança de moradia com destino a outro país. Mas nosso principal enfoque aqui hoje é a migração interna. Como é que está essa dinâmica populacional? Porque ao longo do período, de muitos períodos, vamos dizer assim, houve mudanças nesse deslocamento de região, estados, cidades, houve muita mudança. E nós vamos ver como é que está hoje, atualmente, essa migração no território brasileiro. Mas antes da gente dar esse, né, vamos dizer assim, chegar nesse ponto hoje da migração brasileira, nós vamos pegar alguns principais fatores históricos que ajudaram e contribuíram aí para que a população se distribuísse pelo território. Começamos lá no século 17, 18, tá? Quando a gente começou aí as buscas intensas por metais preciosos, principalmente nesses três estados, né? Minas Gerais aí inclui nesse processo aí, tá? Então, ou seja, você teve uma intensa migração para essas regiões, para esses três estados aqui. Justamente por quê? Por essa questão econômica, né, essa busca de metais preciosos, fez com que a população saísse de inúmeras regiões do Brasil e viesse para esses três estados aqui, principalmente, em busca aí de alguma qualidade de vida ou algo melhor, até mesmo para poder enriquecer, vamos dizer assim, né? Também nós tivemos um outro fator histórico aí interessante, que foi a expansão do café nas cidades do interior paulista. São Paulo se destaca muito, né, pela essa questão da colheita aí do café, tá? E justamente teve um período histórico aí muito importante aí que fez com que essa população também migrasse para essas regiões depois que você teve aí um período de crise, vamos dizer assim, né, desse período de mineração, um pouco aí perdeu o fôlego e entrou o café como uma nova esperança, uma nova forma aí de crescimento econômico, então fez com que a população mudasse vamos dizer assim, o seu trajeto na busca também aí do interior paulista como um novo ambiente economicamente muito mais interessante. Depois, nós tivemos no século XX, né, a instalação das primeiras indústrias no território brasileiro, principalmente aí década de 30, década de 40, mas o ápice, vamos dizer assim, foi a partir da década de 50, as primeiras indústrias chegando no território brasileiro. Uma indústria, claro, mais tardia em relação, se você fazer um comparativo com a Europa, né? A nossa industrialização é mais tardia, tá? Mas quando você chega aí às primeiras indústrias, principalmente região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, que foram os primeiros estados a receber essas primeiras né, se diz, focos de indústria, vamos dizer assim, tá? E aí você começa esse crescimento, essa migração com destino a esses dois estados. E claro, vamos dizer assim, por último também, a mecanização das atividades agrícolas, né? Isso aconteceu porque automaticamente, quando você tem uma industrialização, automaticamente o campo também vai ser mecanizado. E isso também você vai ter um momento de repulsão dessa população. Elas vão procurar os grandes centros urbanos como uma forma de buscar novo trabalho, novo emprego, qualidade de vida ou algo do tipo que no campo, infelizmente, ela perdeu essa mão de obra em virtude dessa substituição da máquina pelo homem.
Aqui uma simbologia, vamos dizer assim, né, que eu gosto de trazer essa pessoa nessa busca pela cidade, né, ou seja, esse morador aí do campo ou de alguma região onde foi atingido por algum motivo, por alguma questão econômica ou social, ele vai buscar na cidade uma forma de qualidade de vida, né, de melhorar, de buscar o emprego, trabalho, educação, saúde, ou seja, naquilo que ele não está tendo aonde que ele vive atualmente, ele vai buscar em outro lugar, principalmente a cidade, como principal destino aí para a sua nova moradia. Aqui eu coloquei 3 momentos do Brasil em relação a deslocamento interno, tá? Então aqui eu tenho as décadas de 50 até 60, aqui de 60 até 70 e aqui de 70 até 80. Por que esses 3 períodos? Porque foram um período de intensa migração, onde a população se deslocou muito nesses 3 períodos. Justamente porque você está tendo uma expansão agrícola na região, principalmente região centro-oeste, tá? Alguns focos de indústrias na região norte e, claro, região sul e sudeste, uma grande quantidade também de indústria que vai fazer essa população se atrair por essas regiões. Então aqui nós temos o ápice, vamos dizer assim, o auge do processo de migração no Brasil. E reparem que a principal região onde você teve o maior número de deslocamentos foi a região Nordeste. Em 3 momentos aqui, podem reparar, é onde que teve a maior migração dessa população, justamente porque o Nordeste, com baixo desenvolvimento econômico, social nessa região, fez com que boa parte dessa população buscasse outras regiões do Brasil como busca, principalmente econômica e qualidade de vida, tá? Principalmente o Sudeste aqui, ó, que inclui, claro, Minas e principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, foram os estados aí que recebeu a maior quantidade dessa população nordestina, ok? Temos também um destaque para a região norte aqui, tá? Justamente por esse pequeno desenvolvimento econômico e industrial na região, ok? Que depois aqui para frente eu vou mostrar quais os motivos que isso ocorreu, ok? Nós temos aqui a região centro-oeste, aqui, Mato Grosso do Sul, a grande expansão agrícola, essa mecanização, ou seja, essa nova forma de expandir, tá, a agricultura e a pecuária na região, fez com que também essa boa parte dessa população também migrasse para essa região aqui centro-oeste do Brasil, ok? Então aqui são 3 momentos que a gente destaca justamente dessa nova forma de migrar, né? Esses novos lugares, esses novos atrativos para a migração interna do Brasil. Quais aí, no caso, pegando aquele mapa anterior, quais os fatores que influenciam as mudanças nos fluxos migratórios internos? Então, o que aconteceu com o Brasil durante esses períodos, tá? Primeiro, nós temos ali o desenvolvimento econômico em outras regiões. Ou seja, quando você pega esse mapa anterior aqui, principalmente na década de 50 e 60, você tem as primeiras grandes indústrias na região. Então, o Sudeste aí vai ser a região que vai receber o maior número de imigrantes. Porém, quando chega na década de 60 e 70, você já tem uma migração, já muda um pouco a rota. O Centro-Oeste se torna aí uma região atrativa. Por quê? Porque justamente uma delas principal, a inauguração da cidade de Brasília, seria a nova capital do Brasil, tá? Essa transferência, né, essa transferência do Rio de Janeiro para Brasília faz com que a região centro-oeste seja uma forma atrativa de se migrar um lugar novo para morar, principalmente na construção da própria cidade, tá? O avanço do agronegócio, uma coisa bem economicamente, até hoje para o Brasil, forte, economicamente muito forte. Então o centro-oeste aí é a região de grande interesse. E para o norte nós temos aí a abertura da estrada Belém-Brasília, ok? E da criação da Zona Franca de Manaus, na região norte, façam que essa população aqui, ó, vocês podem reparar aqui no mapa, tá? Vão buscar essas novas regiões aí como forma de moradia. Outra coisa interessante aqui que nós temos também, que aconteceu ao longo do tempo no Brasil e acontece até hoje, é a chamada desconcentração industrial. O que acontece? Geralmente, quando a gente pega lá São Paulo, Rio de Janeiro, foram os estados, os estados que mais receberam o número de migrantes por causa da questão da indústria. Porém, essas indústrias começaram a buscar em outras regiões do Brasil uma nova forma de se instalar.
Tá? Aí por incentivo econômico, por algum tipo vamos dizer assim, de algum incentivo que se tem em alguma das regiões ou algum estado, façam que essas indústrias desconcentrem. Então, justamente, elas começam a se espalhar pelo território brasileiro. E isso faz com que os novos fluxos migratórios mudem. Ou seja, saem desse foco Rio, São Paulo, para buscar outras regiões do país. E principalmente, automaticamente, quando você tem essa industrialização, automaticamente a urbanização também acompanha e vem junto. Então, você tem aí a urbanização que se espalha pelo Brasil. Ou seja, você tem as pequenas, médias e as médias, principalmente médias cidades, começam a crescer mais, receber o maior número de pessoas e automaticamente a urbanização também avança. Principalmente interior de São Paulo, sul de Minas. Você tem os destaques para inúmeras cidades aí do interior do Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Quer dizer, a indústria se desconcentra e automaticamente a urbanização também acompanha esse processo e se espalha mais pelo Brasil. Então, você sai de foco São Paulo e Rio, como as duas grandes maiores cidades, que a gente sabe que ainda hoje permanecem, as duas grandes metrópoles nacionais e globais, ok? Porém, as médias cidades, elas já começam a ganhar também destaque. Então, o interior do Brasil também começa a se urbanizar mais e as indústrias também começam a procurar essas novas cidades. Reparem aqui num dado, tá? Que entre 1995 e 2000, 3,4 milhões de pessoas trocaram a região onde nasceram por outra. Então, durante esse período, 3,4 milhões de pessoas migraram para outras regiões. Realizando uma migração interregional, ou seja, entre regiões, ok? Já entre 2005 e 2010, esse número baixou para 3 milhões, ou seja, houve uma queda e uma redução dessa migração. Aí nós vamos ver por quais motivos que houve essa queda, por que houve essa redução. Então, o que está acontecendo com esses novos fluxos migratórios internos? Então, nós temos aqui a migração intrarregional, que ocorre entre municípios de um mesmo estado ou ainda entre estados de uma mesma região, tá? Então, intrarregional aí, ok? Ou seja, dentro da mesma região. Então, por exemplo, você mora, por exemplo, em Governador Valadares e você muda, por exemplo, para o sul de Minas, uma cidade do sul de Minas, Pouso Alegre, ou você está no interior do Rio de Janeiro e procura outra cidade do interior, no caso de São Paulo. Então, você vai fazendo essas migrações entre cidades, ou pode ser do mesmo estado ou da mesma região. Uma coisa muito destaque aqui interessante, que acontece muito hoje em várias capitais brasileiras, é a chamada migração pendular. O que significa essa migração pendular? Ocorre quando alguém estuda ou trabalha em um município diferente de onde mora, sendo obrigado a se deslocar diariamente para cumprir essas obrigações. Em BH, isso acontece com muita frequência, Como BH é a grande metrópole, você tem aí a cidade mais urbanizada, mais industrializada, onde oferece o maior número de serviços, tá? Muitas pessoas que moram no limite, moram na divisa com BH, São cidades chamadas cidades vizinhas, ok? Betim, Contagem, Nova Lima, Sabará, outras cidades que são no limite, muitas vezes não têm esses tipos de serviços que BH oferece. Então, as pessoas, elas vêm para BH, ficam, trabalham ou estudam, depois no final do dia ou à noite elas voltam para sua residência onde que ela mora em outro município. Por isso chama pendular, ou seja, é uma migração diária, tá? Então ela faz essa migração diária, sai da sua cidade de origem, por exemplo, pegar Contagem, ela vai para BH, trabalha, estuda, faz o seu serviço, depois ela volta no mesmo dia. Ou seja, não é uma migração fixa, ela vai fazer essa migração diária, não é fixa. Por isso que chama pendular. Outra migração que está acontecendo com muita frequência é a migração de retorno. Justamente que é o deslocamento de pessoas para a sua região de origem após ter migrado. Então, está acontecendo hoje, de acordo com os dados do IBGE, que muitas pessoas que migraram durante um período, elas estão retornando. Ou
não teve sucesso na sua migração, aconteceu alguma coisa, ou está buscando retornar de volta para casa, para a família. Por algum motivo, essas pessoas estão fazendo o seu retorno. E isso é algo que está acontecendo hoje muito no Brasil, essa migração do retorno. Ou seja, não deu certo no primeiro momento da migração, ou conseguiu migrar, mas por algum motivo prefere fazer o seu retorno, e isso está acontecendo com muita frequência hoje no Brasil. Repare aqui as principais correntes migratórias de retorno. Então, nós temos aqui, por exemplo, do Sudeste, quer dizer, nós tivemos lá naquele mapa anterior a grande intensidade, né, de migração do Nordeste para o Sudeste. Agora nós estamos tendo o inverso. Ou seja, a população hoje, atualmente, já está fazendo o seu retorno. Ou seja, muitas pessoas que migraram para o Sudeste já estão voltando para o Nordeste. Mesma coisa aconteceu aqui na região Norte, Centro-Oeste, voltando as pessoas que migraram, os sulistas, né, que migraram para essa região, principalmente para a questão do agronegócio, também já estão fazendo o seu processo de retorno. E aqui é um destaque, Minas com Rio, né, geralmente essas regiões, os dois estados aí que também tiveram esse enlace durante um período do Rio de Janeiro receber muito migrante mineiro, já está acontecendo também a forma do retorno, regresso, ok? E, e também o destaque também aqui, os principais fluxos, né, internacionais. Claro, o Brasil também recebeu muito migrante internacional durante muito período da história do Brasil. Até hoje ainda recebe, não com grande intensidade, mas recebe bastante migrante internacional, tá? E na última década houve um aumento de 160% da entrada de imigrantes no Brasil. Então, ou seja, o imigrante também contribuiu bastante economicamente e socialmente para o país, tá? E os principais fluxos de imigração, né, que seja a entrada desse estrangeiro no Brasil, nós destacamos os portugueses, claro, durante o período colonial, junto com os escravizados africanos, tá, durante esse período colonial. Nós tivemos os italianos e os alemães, né, principalmente na expansão aí da agricultura, principalmente na expansão do café. Tiveram uma participação grande aí desses dois tipos de imigrantes. Tivemos os japoneses e também nós tivemos os outros asiáticos. No caso, chineses, coreanos, japoneses, também vieram aí para o Brasil para construir, ou fugindo de guerra, ou fugindo de algum conflito social, ou fugindo de algum problema econômico. Viram no Brasil um novo espaço para migrar. Então, você pode ver que muitas cidades hoje do Brasil têm a participação muito grande do imigrante, né? O imigrante ele tem uma força muito grande no país e ajudou, claro, a construir o país. E o Brasil e os fluxos internacionais, né? Já também, o brasileiro também saiu também do território brasileiro na busca também para um outro país. No caso, nós temos os sulistas e os paulistas, que durante a década de 50 e 70 migraram para o Paraguai. O Paraguai era um novo país aí atrativo. Nós tivemos os descendentes de japoneses, chamados decassegues também, as pessoas que migraram para o Japão, mas muitos delas não tiveram tanta sorte, tanto sucesso quando migraram para o Japão, mas foi uma forma atrativa de viver, de buscar qualidade de vida. E a partir dos anos 90, os Estados Unidos tornou-se aí o principal país que recebe a maior quantidade hoje de imigrantes, né, brasileiros. Aqui um quadro interessantíssimo aqui que retrata justamente esse quadro do retirante, né, de Cândido Portinari, de 1944, traz a ideia, né, vamos dizer assim, ele retratou como é que seria esse retirante, principalmente o nordestino, né, o destaque aí para a questão da fome, da miséria, da seca, né, ou seja, esse período conturbado que a região Nordeste vivenciou durante um bom e longo período. E aí aqui o quadro dele retrata justamente essa obra aí em relação à migração e o retirante nordestino. E para a gente fechar, para finalizar, algumas conclusões em relação à migração do Brasil. Então, no Brasil, a migração interna atingiu seu ápice entre 60 e 80, onde você teve uma grande concentração industrial brasileira, e aí você começa a expansão, né? Começa a chegar também as multinacionais, empresas de outros países também começam a se instalar no Brasil, e isso faz com que a industrialização ela torne-se seu ápice maior durante esse período, tá? Nas últimas décadas, contudo, a migração interna tem diminuído bastante, ou seja, a migração entre regiões, entre cidades,
tem reduzido, ainda acontece principalmente entre grandes cidades e pequenas e médias cidades, ainda há essa migração, mas com um número muito menor, tá? E o nosso país, claro, recebeu uma enorme quantidade de imigrantes no passado. Então, os imigrantes também têm uma história muito bacana com o país. Ou seja, ajudou bastante a construção do nosso território brasileiro. Ok? Então, por hoje é só. A gente encerra por aqui. Agradeço mais uma vez e aguardamos até a próxima aula.